Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. Ei, meu povo! E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Esse é mais um... É terça-feira? Terçou no Terçol! Então é terça-feira! E terça-feira já estamos 2/5 da semana útil, ou 2/6 para quem trabalha de sábado. Então as coisas estão indo, como diria, indo e iu, né? Né? E não podemos deixar de ter mais as notícias do dia, né? Gente, o que deu que falar, gente? Teve um negócio que deu o que falar, que foi o seguinte. Hoje de manhã, tava passando na televisão o programa da Ana Maria Braga, e a Ana Maria Braga estava comentando o caso, que até comentei ontem, né, do caso de racismo contra os filhos do Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, né? Só que aconteceu uma gafe. Eu falo assim, problema de programa ao vivo, mas eu digo que foi um problema muito, mas muito sério, sabe? E foi assim, enquanto passava, enquanto ela comentava, soltou um vídeo, né? Pra ilustrar, só que soltaram um vídeo de macacos, gente. E foi um erro assim que deu o que falar, deu um maior problema, e aí ela se desculpou, né, e demitiu, né, a pessoa que foi responsável, né, pelo erro, né, e pediu desculpas no Twitter, esse caramba quatro, né. É uma coisa aqui que foi... que assim... você sabe que colocar um termo pejorativo, macaco, né? É bastante ofensivo, né? Porque existe uma coisa dentro do universo que foi escravo, dos negros que foram escravizados, que é aquela coisa de animalização. É um termo assim. É um termo que ele fala que assim, o homem negro não é um ser humano. Olha só que absurdo. E aí, tanto que o índio, né, indígena, gente, desculpa. O indígena eram pessoas que não tinham alma, os pretos, os negros não tinham alma, entendeu? E até hoje reverbera isso em algumas coisas, né? E a comparação com macacos é justamente essa questão da animalização. E é extremamente ofensivo. A impressão que se tem é que realmente a pessoa que fez isso fez de propósito. Mas é um ponto que a gente coloca aqui do seguinte, que eu acho que é importante a gente colocar. A impressão que se tem é que quando se é uma coisa feita para negros,
Parece que a guarda é baixada, alguma coisa assim. É uma coisa assim que não dá pra entender, gente. Parece que é feito sem esmero, sem capricho. Às vezes a pessoa pode até ter feito de sacanagem, pra tirar um sarro, gozar a cara de alguém. Mas sinceramente, gente, terrível, terrível, terrível mesmo. Seguindo aqui a canção, né? A gente tem que ficar esperto com a questão do Covid, viu? O Covid não acabou, não. Houve 214 novos óbitos, né, de Covid. A média móvel está há 15 dias em estabilidade. Só que é estabilidade num patamar alto, né? É 226 de média móvel. A gente chegou a um período de média móvel baixíssimo, né? De menos de 100. Nós estamos a 200. A avaliação negativa de 10 é uma estabilidade. O que é essa tendência de estabilidade, queda ou alta, né? Compara-se a média, quer dizer, a média dos últimos, acho que 7 dias, com a média de 7 dias de 2 semanas atrás. Faz essa comparação. E aí ele estabelece o seguinte parâmetro. Se a variação for negativa entre 15%, até 15%, no positivo ou no negativo, é estabilidade. Se é mais de 15%, aumento. Tendência de aumento. Se é menos de 15% é queda, né? E tava dia 19 de julho 252, gente. Então 226 e a quantidade de casos está diminuindo. Graças a Deus, né? Tá diminuindo, né? 4 estados não registraram óbitos. A média de casos, olha, esse ponto é importante. A média de casos caiu 40%. Então parece que está diminuindo. A curva de morte nos estados está 6 estados em alta, 8 em estabilidade e 12 estados e o Distrito Federal em queda, incluindo São Paulo. Então a gente pode ter aí pode novamente voltar a uma situação de abonança, né? Nos casos de Covid, né? Falar nisso, tem uma outra coisinha também, né? Eu tô vendo aqui, né? O censo 2022 finalmente começou. Na verdade, assim, vocês se lembram, o censo ele ocorre a cada 10 anos, tá? Sempre no ano 0. Teve 2 anos em que o censo atrasou. Você quer saber quais? Quais anos? Que o censo, o recenseamento, né? Não ocorreu no ano 0, ocorreu depois do ano 0. Foi na década de 90, o censo, que foi em 1991. E na década de 2020, que foi em 2022, tá? E outra, essa questão de atraso, teve cortes orçamentários e pandemia de Covid, né? 19, né? Pandemia de Covid-19, tá? E dizem as más línguas que tem uma questão política aí, porque o recenseamento é uma espécie de raio-x da situação populacional do país, tá? Tanto na questão social e etc e tal. E
pelas estatísticas que estavam tendo até então, a situação social do país piorou. O Brasil piorou. E eles não queriam ter essa certeza. Então, tem também uma questão política estabelecida de atrasar esse recenseamento. E olha só que interessante, esses últimos 40 anos, né, teve esse atraso, né, em 91 e em 2022, e, coincidência ou não, foram dois outsiders que estavam no poder naquela época. Né? Quem que era? Era o Collor e o Biruliro. Então, sem mais perguntas, tá? Sem mais perguntas sobre o censo. O censo vai ter aí, começou, né? Acho que começou, o pessoal falou que aqui em Diadema começou hoje, né? O recenseamento. Então, o pessoal que tá em casa, atende aí o recenseador, responde direitinho as perguntas, sejam sinceros, tá? Fala a verdade, tudo certinho, fala que o Brasil tá uma merda. Peraí. Né? Então fica tudo certinho, tá? Gente, eu gosto de falar um pouquinho de coisa de ciência. Então tem uma notícia aqui no Terra que está dizendo aqui, ó, a rotação da Terra, no portal Terra, a rotação da Terra está cada vez mais rápida. Desde que os cientistas começaram a calcular a velocidade de rotação da Terra, o planeta já ficou mais rápido 28 vezes. A Terra bateu o recorde de dia mais curto no dia 29 de junho. O planeta completou uma rotação completa em torno do próprio eixo em 1,59 milissegundo a menos que as 24 horas tradicionais. O marco quase foi superado de novo em 26 de julho, quando os cientistas registraram um giro com menos 1,50 milissegundo. Isso parece irrisório. 1 milissegundo a menos do que 24 horas, tá? Tipo assim, peraí, mas... Gente, como é que funciona esse negócio aqui? Mas, só que o que acontece? Esse tempo a menos do que as 24 horas, ele vai trazer impacto, sabe aonde? Na translação, tá? Vocês se lembram que a translação da Terra ela não é exatamente em 365 dias. Eles falaram que é 365 dias e 6 horas aproximadamente. Isso pode trazer um reflexo, por exemplo, primeiro os relógios atômicos, né? A gente sabe o relógio aqui do celular, esse aqui, eles são sincronizados com um servidor de hora na internet. O que é um servidor de hora? É um serviço que vai sincronizar os relógios do mundo, tá? Então todos os relógios aqui, eu tô olhando aqui, são 22... Eu gravo na véspera. Tá aqui 22h48, né? Quando Z virar 22h49, essa virada de minuto ela tem que ser exatamente no mesmo instante. Aqui. Todos os dispositivos têm que ter essa troca. E isso pode fazer com que seja necessário algum tipo de ajuste no futuro. Se a rotação da Terra vai ficar mais rápida, isso significa que o ano bissexto pode não ser suficiente para fazer os devidos ajustes, tá? Porque existe porque a velocidade das coisas não é... A velocidade da natureza não é a mesma velocidade dos relógios de Césio,
É diferente o processo, né? E olha só, o WhatsApp garante que não vai quebrar a criptografia de chats a pedido de governos. Na verdade, eu vi uma notícia hoje, eu estava ouvindo lá pela Alexa uma notícia de que alguns sites foram banidos no país lá por causa de uma lei que no fim das contas é uma lei invasiva, né? São uma lei que vai tratar aí de governos, né? Deixa eu ver se está aqui nessa nota, tá? Fala sobre o que seja fundamentar a criptografia. Tem umas coisas... Só que, assim, quebrar a criptografia de ponta a ponta é realmente trabalhar com a privacidade. E esse ponto de privacidade talvez seja o ponto que mais afeta a questão digital, tá? Porque é uma faca de dois gumes. Primeiro, porque é evitar que, por exemplo, as nossas informações pessoais sejam utilizadas de forma indevida. A nossa privacidade ser exposta. Por outro lado, existem pessoas mal intencionadas que vão usar essa questão de privacidade para fazer besteira. Que nem eu acho que foi uma pessoa que mandou uma mensagem para mim e perguntou, né, se o Telegram é seguro para troca de mensagens privadas. Eu falei assim, olha, tudo bem, acho que tem criptografia de ponta a ponta no Telegram. Acho que foi um dos primeiros a desenvolver essa história de ponta a ponta. E só que essa criptografia, né, de ponta a ponta, ela pode ser quebrada externamente. Então, por exemplo, aqueles prints das mensagens. Se tiver um vírus instalado no telefone, ele vai começar a capturar aquelas informações descriptografadas e mandar para um outro meio. Nada é impossível, tá? Então, assim, não existe sistema 100% seguro, gente. Não existe. Bem, terçou no terçou é terça-feira. Cara, hoje eu tive um evento, participei de um evento, que é um evento de posse, né, do pessoal lá na caixa de assistência, e uma das questões que foi levantada, quer dizer, que foi explanada, um dos diretores da caixa de assistência fez uma explanação, uma boa intervenção, por sinal. E ele fez contou uma historinha, né? Porque a pessoa perguntou qual é a melhor forma de ganhar dinheiro. Aí ele começou, com o crime organizado. Não, mas espera aí, isso aí é ilegal. Então, se não é um crime organizado, é vender cigarro. Eu falei, não, mas isso faz mal às pessoas. E aí ele fala assim, olha, conforme você vai colocando mais variáveis, vai mudando as condições, as alternativas, né? E esse ponto, vamos levar para a questão da vida, que talvez seja uma coisa interessante. Quantas vezes a gente não fez tanta coisa de supetão? Vou pegar e vou quebrar o negócio. Vou fazer isso. Vou ali, vou comprar um produto, vou fazer uma outra coisa, vou fazer outra coisa.
Entendeu? E fazer as coisas no impulso, de forma impulsiva, acaba não vendo as variáveis. Eu fiz um contrato para vender minha alma ao Satanás. Não, tô zoando. Ou tenho que fazer alguma outra coisa. Às vezes, aquele momento, você dizia assim, vamos fazer isso. Que coisa que eu falei ontem, né? As pessoas, elas têm os seus devidos entendimentos de vida, mas algumas deles são, às vezes, parece que ignoram outras condições, outras situações, ignoram as outras pessoas, às vezes tem aquela insensibilidade, como foi o caso do vídeo, do VT lá da Ana Maria Braga, né? A pessoa não olhou quais as possibilidades, quais as consequências de fazer um erro tão crasso. A gente também tem isso, a gente não mede. A gente às vezes, a gente está cada vez mais impulsivo e não está medindo as consequências do que a gente está fazendo. É claro que existem coisas que, se a gente ficar medindo demais, a gente não faz. É fato. Mas a gente precisa ter a devida noção de que a gente precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ver as consequências daquilo que a gente está fazendo. E é assim, se a gente fizer isso de uma forma mais sábia, as coisas que a gente vai fazendo vai trazer mais benefícios para você e para os outros do que malefícios. Então, gente, fico por aqui. Por hoje é só. Amanhã vai ser mais um dia. Quarta-feira tem mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã, quarta-feira. Um beijo. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.